parte do livro dos Atos dos Apóstolos, toda ela nos traz relatos sobre as missões do apóstolo São Paulo, não é? Na evangelização dos gentios, ou seja, daqueles que na época eram considerados pagãos, não judeus, não é? Aqueles de cultura, de tradição grega, que foram evangelizados nas viagens missionárias de Paulo, e por onde ele passou, ele fundou comunidades, especialmente na região que nós denominamos de Ásia Menor. Eu quero ler com vocês rapidamente o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que relata para nós a experiência da conversão radical pela qual passou o apóstolo São Paulo. Saulo é o nome, digamos, segundo a raiz da língua hebraica, e Paulo é o nome romanizado, né, na língua latina. Por isso a gente encontra em muitas passagens a expressão Saulo e não Paulo. É o mesmo, trata-se da mesma pessoa, o apóstolo do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Aqueles que pertenciam ao caminho, quem são estes? Os cristãos. Este era um dos primeiríssimos nomes que os cristãos receberam, os do caminho. Como assim os do caminho? Que caminho é este? Aqueles do caminho de Jesus, ou seja, aqueles que estão a caminho, seguindo os passos de Jesus. Ser cristão é ser seguidor de Jesus, pôr-se a caminho com Jesus, que falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, os cristãos no comecinho, não é? Da nossa fé, das origens da igreja, ficaram conhecidos como os do caminho de Cristo, tá bom? Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. De fato, Saulo perseguia os cristãos. Ele presenciou inclusive o martírio, não é, de Estevão,
que foi o primeiro dos mártires, como está também relatado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. E Ananias diz ao Senhor: conheço a fama deste homem e sei como ele persegue os santos. Aqui, meus caros, outro nome que era dado aos cristãos desde o início. Além de serem chamados os do caminho, eles eram também chamados os santos, aqueles que, evidentemente, foram santificados pelo Cristo. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Isto tudo Ananias dizendo ao Senhor. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo, e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. É o relato do caminho de Damasco, a conversão de Paulo, que caiu por terra, ficou cego diante da luz de Jesus, que lhe diz: por que me persegues? E depois se faz batizar. Perseguidor, inicialmente, dos cristãos, ele se torna anunciador do Evangelho de Cristo. Mas eu quis começar a catequese de hoje lendo o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, só para nos dar um primeiro elemento importante da vida de Paulo, o apóstolo dos gentios. Porque nós vamos conversar hoje sobre 4 de suas cartas. Paulo é um homem, depois da sua conversão, ardorosamente apaixonado por Cristo. Ele é um homem intenso. Ele tem dentro de si um ardor pelo Senhor, a ponto de ele dizer lá na carta aos Filipenses: para mim, viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Tamanho é o seu amor pelo Cristo. E o anúncio do Evangelho para ele é um dever. Ele considera tudo como perda. Abraça esta tarefa, esta missão de anunciar o Evangelho de Cristo, percorrendo tantos lugares, por estradas, por mar, ele vai por onde passa anunciando o Evangelho. O cerne de tudo aquilo que nós encontramos nas cartas de Paulo, e aqui eu preciso dizer para vocês que no Novo Testamento nós temos 14 escritos atribuídos a Paulo, 14 que nós chamamos de cartas, é o epistolário de Paulo. Epístola, vocês sabem, é o mesmo que carta. O epistolário de Paulo, 14 escritos. Nós lemos para a catequese de hoje 4, tem 10 pela frente ainda que nós vamos ler. Coragem, não desanimem. Mas o cerne de todas estas cartas, por que em primeiro lugar Paulo escreve estas cartas? Ele se dirige àquelas comunidades que ele funda, por onde ele passa, fundando as comunidades. Ele cria com estas comunidades um vínculo praticamente de paternidade. E ele segue o seu caminho, as suas viagens missionárias, e não abandona essas comunidades ao léu. Ele se preocupa por elas e sempre escreve no sentido de exortar, corrigir, chamar de volta
ao Evangelho. É uma contínua preocupação que Paulo tem por estas comunidades cristãs, por ele fundadas. Não só por ele, mas por alguns companheiros que com ele vão fundando comunidades. Barnabé, Tito, Marcos, não é? Filemon, e por aí vai. Então é importante ter presente isto: as cartas têm um objetivo. O objetivo é exortar estas comunidades a se manterem fiéis ao Evangelho, ao anúncio de Cristo. O centro de tudo é aquilo que nós conversamos na última catequese, o querigma. Se lembram disto que eu falei na última catequese? Usei esta palavrinha, querigma. Que é isto? Querigma é uma palavra grega que significa anúncio fundamental. Podemos também dizer primeiro anúncio. Qual é o primeiro no sentido de fundamental? Anúncio da fé cristã. Jesus Cristo é Filho de Deus, morreu crucificado, ressuscitou, está vivo, é nosso Salvador. Isto aqui é o núcleo central de todo o anúncio. Paulo entrega a sua vida para anunciar a todas as pessoas nos lugares onde ele passa que aquele que morreu na cruz ressuscitou. Ele é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então, este é o querigma, não é? O núcleo central de todo o anúncio de Paulo e que vai aparecer nestas diversas cartas que ele redige para as comunidades. Vocês devem pensar que estas cartas eram escritas, não é? Algumas delas ditadas, alguém escrevia para Paulo enquanto ele ia ditando, e depois alguém se encarregava em levar estas cartas às comunidades às quais eram endereçadas, certo? Imaginem vocês, muitas destas cartas, inclusive a carta que nós vamos ver por último hoje, a carta aos Colossenses, é uma carta de quando Paulo estava preso, como ele foi preso. No ano 58, por exemplo, foi preso em Jerusalém, não é? Depois conduzido para Cesareia da Palestina. Depois Paulo, diz a tradição, foi também preso em Roma antes de ser martirizado. Durante a sua permanência na prisão, ele escreve cartas. Ele não pode ir pessoalmente nas comunidades, mas ele escreve para as comunidades. Não tinha como mandar e-mail, nem WhatsApp, não tinha as facilidades de hoje. E estas cartas chegavam às comunidades. Imaginem vocês a comunidade reunida, tendo a alegria de ler um escrito de Paulo, que marcou os inícios daquela comunidade, não é? Então, tenham presente isto. As cartas eram um meio de Paulo manter as comunidades animadas na fé, para que não se desviassem do único evangelho, ou seja, da única boa notícia, que é dizer: Cristo crucificado morreu e ressuscitou. Tudo bem até aqui? Nós vamos conversar um pouquinho, eu vou dar apenas alguns elementos sobre 4 cartas. São 4 cartas bem curtinhas, não é? Estão entre as mais sucintas de Paulo. Vamos falar sobre Gálatas, depois Efésios, na sequência a carta aos Filipenses e na sequência a carta aos Colossenses, tá bom? São cartas breves e eu vou dar alguns acenos sobre elas. Gálatas é um escrito forte. Quando a gente lê, creio que vocês já leram, está aí neste escrito de Paulo quase que uma explosão do coração de Paulo
que com firmeza, com vigor, adverte aqueles das diversas comunidades presentes na Galácia. Por que Gálatas? Porque uma carta dirigida talvez não a uma, mas a algumas comunidades presentes na Galácia. Onde ficava a Galácia? Região da Anatólia, atual Turquia, atual região da Turquia. Esse lugar existe, está no mapa, não é? Era chamada de Galácia. E Paulo dirige-se então aos cristãos dessas comunidades. E esta carta assume até mesmo uma certa tonalidade drástica. Ele usa expressões fortes quando ele fala aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Leram ali? Ó Gálatas insensatos, não é? Vejam logo no início da carta, no capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que palavras firmes. Por que isto? Que está nas entrelinhas desta chamada de atenção que Paulo, já de cara no início da carta, dirige aos da Galácia. Qual é o problema de fundo aqui? O abandono da fé em Cristo por causa de algumas pessoas que se infiltraram na comunidade e começaram a levar os membros da comunidade a adotar as práticas do judaísmo. Não eram judeus os da Galácia, não eram judeus, mas alguns judeus começam a pôr na cabeça deles: se vocês querem ser cristãos, primeiro vocês têm que ser judeus. Primeiro judeu para depois virar cristão. Então vocês primeiro vão ter que assumir a lei judaica. Os homens vão ter que fazer a circuncisão, vocês vão ter que abraçar a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Só depois vocês vão assumir o batismo em Cristo Jesus. Paulo se arranca os cabelos quando se depara com isso. Um absurdo. Ele já tinha evangelizado a Galácia. De repente, depois dele, chegam alguns com estas ideias de retrocesso. E Paulo vai dizer: não, nós não devemos nos ater à lei, nós devemos nos ater a Cristo. É a fé em Cristo que nos dá a salvação. Fomos justificados por crer em Jesus Cristo, não por obedecer à lei antiga. Então, é muito interessante isto. Os capítulos 1, a partir do versículo 11, e o capítulo 2 nos dão um pouco uma biografia de Paulo. Ele diz assim: olha, eu sou fui até aí, anunciei o evangelho. É verdade, eu primeiro persegui os cristãos,
depois tornei-me anunciador de Cristo, mas eu fui até vocês para anunciar a verdade. Não sou um mentiroso, nem estou anunciando aquilo que agrada aos homens. Estou falando com as minhas palavras, vocês leiam, tudo está aí, o sentido está aí, não é? E em seguida, no capítulo 3, é que ele começa então, Paulo, a fazer uma argumentação doutrinal. Acompanhem comigo ali o capítulo 3, a partir do versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós: foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Olha aí, esta pergunta é fundamental. Vocês foram justificados, ou seja, sempre que vocês lerem nas cartas de Paulo esta expressão ser justificado, entendam, ser salvo. Todo pecado, meus irmãos, é uma injustiça para com Deus. Ser justificado, portanto, é ser perdoado, é voltar à condição de justiça na relação com Deus, o que significa ser salvo. Tudo bem? Então, eu vou traduzindo alguns termos que são próprios de Paulo para a gente conseguir entender bem a sua mensagem. Paulo pergunta: foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela adesão à fé? Não é o cumprimento da lei que torna justo o ser humano, mas é crer em Jesus Cristo. Isto é chave para esta carta aos Gálatas e também para outros escritos de Paulo. Sois tão insensatos, ele repete de novo, hein? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, agora acabais na carne? Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Foi assim que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. E depois Paulo começa a dar o relato do exemplo da fé de Abraão, para chegar a insistir neste ponto: o cristão é justificado por crer, por ter fé em Jesus Cristo. Creio que isto fique claro para vocês. A partir de Jesus, meus irmãos, a antiga lei não é que deixou de existir, mas ela adquiriu um novo sentido, uma nova força. Ninguém alcança a salvação cumprindo com os 10 mandamentos, mas nós alcançamos a salvação por crermos em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Basta cumprir os mandamentos? Não. É errado cumprir os mandamentos? Não. Mas basta os mandamentos? Não. Tem muita gente que cumpre ali como um robozinho, mecanicamente, os mandamentos, às vezes até por medo. Não matarás, não levantarás falso testemunho, não roubarás e por aí vai. Por uma obsessão de medo, cumpre com as restrições da lei, mas não alcançou a liberdade no espírito que só Jesus Cristo dá. Alguém pode ser cumpridor mecânico da lei sem ter amor no coração. Se lembram no Evangelho o que Jesus adverte aos fariseus? Vocês são impecáveis no conhecimento da lei, mas vocês estão vazios dentro de vocês. O que adianta por fora mostrar que cumpre a lei, mas por dentro
estarem longe de Deus. E Jesus não chama os fariseus de sepulcros caiados? Esta é a grande advertência, e chama os fariseus de hipócritas. Vocês vivem de aparência, como se fossem programados para obedecer às leis de aparência, mas dentro vocês não têm amor, porque vocês condenam quem colhe uma espiga de milho por ser num dia de sábado, sendo que era para matar a fome. Deixa morrer por causa do cumprimento da lei. Obedece à lei do sábado e despreza o ser humano, quer dizer, não tem amor. Então de que adianta isto? Aqui é que está a grande problemática. Vocês, Gálatas, querem voltar a um cumprimento do legalismo antigo, deixando para trás Cristo Jesus, que nós recebemos pelo Espírito no batismo e que nos libertou para a salvação? O que é melhor? Onde está o caminho da justificação, da salvação? Não se justifica pela realização das obras da lei, mas se justifica pela fé em Jesus Cristo. Este é o tema aqui presente na carta aos Gálatas. Vejam no capítulo 4, acompanhem ali comigo, a partir do versículo 12. Depois de Paulo advertir, chamar mesmo a atenção com firmeza aos Gálatas, ele exorta, ele chama de volta: suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós, em nada me ofendestes, bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. Diz a tradição, por causa deste versículo, que Paulo, estando doente, teve que ficar na Galácia, numa viagem que ele estava fazendo, e ficando ali, ele evangelizou a Galácia, num momento de enfermidade dele. Ele diz: foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez, e vós não mostrastes desprezo, nem desgosto, em face da vossa provação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como anjo de Deus, me recebestes como Cristo Jesus. Vocês me receberam como o próprio Cristo. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, teríeis arrancado os olhos para dá-los a mim. Olha que palavras fortes. Quando eu estava aí com vocês, muitas felicitações, vocês me reconheciam, me chamaram como se eu fosse o próprio Cristo, seriam capazes de arrancar o olho para me dar. Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo agora? Porque ele virou as costas. Os Gálatas voltaram às antigas práticas, abandonando o Evangelho de Cristo. Palavras bem fortes, hein? Não é para o bem que eles vos cortejam, o que querem é separar-vos de mim. Eles quem? Aqueles que foram lá pôr minhoca na cabeça dos Gálatas. Eles estão cortejando vocês. Eles estão seduzindo vocês com um ensinamento que não é verdadeiro. É bom ser cortejado para o bem, sempre, e não só quando estou presente entre vós. Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós, quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Olha, é um pai ensinando os filhos. Imaginem vocês, um filho, você ensinou direitinho para ele, né? Quando você deixou ele sozinho, ele foi e fez tudo o contrário que você ensinou. Enquanto você estava com o filho sorria para você, dizia obrigado papai, você é o maior, né? Te elogiando, nossa pai, você é tudo para mim, eu te dou os meus olhos.
O pai virou as costas, foi e fez tudo o contrário do que o pai tinha falado. Olhem a decepção de Paulo. Olhem a decepção de Paulo. Pegaram o espírito da carta? Sim ou não? Agora, trazendo para a nossa vida, quantas vezes não se aplicam estas chamadas de atenção de Paulo a nós, quando facilmente também abandonamos o caminho, quando facilmente também, pelo pecado, vivemos, nos comportamos como se o Evangelho pouco fosse, e vamos atrás de práticas que não são condizentes com a fé em Jesus Cristo. Mas vamos avançar um pouquinho e eu quero levá-los agora à carta aos Efésios. Esta carta é uma carta muito profunda, talvez um dos escritos mais profundos de Paulo, a respeito do mistério de Cristo. A respeito do mistério de Cristo. Existe uma cristologia, ou seja, um anúncio da verdade de Cristo tão profunda na carta aos Efésios que nós temos que conhecer. Por que a carta se chama Carta aos Efésios? Porque ele escreve à comunidade que está em Éfeso, a cidade de Éfeso, que se localizava na Ásia Menor, tá bom? Então, se a Galácia corresponde hoje à atual Turquia, agora nós falamos de Éfeso, que se localiza na Ásia Menor. Vejam, nesta carta, nós temos um dos temas, já aparece um dos temas importantes para a teologia, para a mensagem de Paulo, e se trata da igreja como corpo, o mistério da igreja como corpo. Existe sempre nestas cartas de Paulo uma dimensão profunda de chamado à comunhão, a noção de comunidade. Ele se dirige sempre ao coletivo, à comunidade toda. Prestem atenção nisto. É a toda a comunidade que ele exorta, que ele ensina, que ele anuncia o querigma, a mensagem de Cristo. Porque a vida cristã, sem comunhão no amor de Cristo, não é vida cristã. Não se segue Jesus Cristo de modo individualista. O próprio Jesus constituiu 12 para estarem com ele na missão. E o anúncio do Evangelho comporta o anúncio do amor, que significa unir aqueles que se dispersaram pelo pecado. Então, a comunhão no amor é cerne no anúncio cristão. E Paulo fala da igreja como corpo. Ele gosta desta comparação. Como o corpo tem muitos membros, não é? E nenhum membro é idêntico, mesmo os dedos equivalentes das duas mãos não são idênticos. Meus 2 dedões aqui não são idênticos, não é? Assim como no corpo, cada membro é diferente, cada membro tem a sua parte na unidade do corpo. Seria um dedão, teria sentido de existir se tivesse separado do meu corpo, da minha mão? Não, seria um dedo morto. Assim, todos nós, cada um é um, mas estamos unidos no vínculo do Espírito, no amor de Cristo, para formar o corpo de Cristo, que é a igreja. E neste corpo, ele é a cabeça, Cristo é a cabeça. Nós somos os seus membros. A gente não fala sempre os membros da comunidade cristã. É uma expressão bonita e muito condizente com o ensinamento de Paulo. Mas vamos dar uma olhada aqui no capítulo 1 de Efésios, aonde nós temos um hino, praticamente é um hino que vale a pena nós lermos. É bastante denso
bastante profundo. Prestem bem atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Quem é este amado com A maiúsculo? Jesus Cristo, o amado, certo? Jesus é o Filho único do Pai. Este texto está bendizendo a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo, o Filho único, nós fomos feitos filhos também. Nós fomos adotados como filhos adotivos do Pai, graças a Jesus Cristo. E o que é que fez de nós filhos adotivos do Pai? O batismo. Nós não dizemos isso? Quando quem é batizado se torna filho de Deus. Mas quem é o filho legítimo de Deus Pai? Jesus. Nenhum outro é filho legítimo. Nós somos filhos adotivos pela graça que o Filho único derramou sobre nós no batismo. Isso é muito importante. De qualquer forma, nós somos filhos adotivos, mas filhos. E se somos filhos, nós somos também herdeiros. O filho tem direito à herança do pai. Que herança é esta? A salvação. O Pai vai nos dar tudo o que é dele. E tudo o que é dele é a vida, e a vida em plenitude, a vida eterna, salvação. Então somos herdeiros da salvação, destinados a receber a salvação que nos é dada por direito, porque somos herdeiros. Então, e é pelo sangue deste que temos a redenção. Deste quem? Do amado. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de em Cristo encabeçar todas as coisas. Olha lá, Cristo cabeça, encabeçar todas as coisas. Cristo é a cabeça. Em Cristo, unidos a Cristo, nós somos levados à salvação, a Deus Pai. As que estão nos céus e as que estão na terra, nele, em Cristo, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que já antes de vós esperamos em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o seu louvor e glória. São palavras bem densas, mas em resumo é isto: fomos feitos filhos no Filho amado do Pai, temos direito à herança que é a salvação, e o penhor desta herança é o Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo que está em nós. Muito bem, nesta carta também Paulo fala desta salvação que gratuitamente Deus nos concedeu em Jesus Cristo. Não se salva por cumprir as obras da lei, se salva por crer em Jesus. Vejam lá o capítulo 2.
Versículo 1. Acompanhe aí. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivieis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça, pois, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Ninguém alcança a salvação por si mesmo, pelo próprio empenho. Devemos nos empenhar na busca de Cristo, mas não são méritos de nossas obras alcançar a eternidade. É pura graça do amor misericordioso dele para conosco. Isto é muito importante. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Então vejam, é próprio dos ensinamentos de Paulo esta dimensão que apareceu também nos Gálatas, aparece aqui em Efésios, de que as obras do cumprimento da lei não bastam, é preciso crer em Jesus Cristo. Mas não nos esqueçamos, a fé, crer em Jesus Cristo, por outro lado, sem as obras é morta. Então não significa que não precisa das obras, como alguns depois vão interpretar. Paulo é muito claro nesse sentido. A fé precede tudo. Eu não vou me salvar cumprindo a lei como um robozinho. Primeiro, antes de tudo, crendo em Jesus Cristo e cumprindo com as obras do amor. Sim, cumprindo com as obras do amor. Tudo bem, minha gente? Até aqui fica claro tudo isso? Depois, pulem um pouquinho, capítulo 4 de Efésios. Olha que bonito como ele exorta a comunidade à comunhão. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo está preso aqui. A andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, olha lá, um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Então, busquemos no ensinamento de Paulo esta consciência de que em Cristo Jesus formamos um só corpo, a unidade. Este anúncio é importantíssimo mais do que nunca em nossos dias, de tanta fragmentação e de tanta divisão até dentro da própria igreja. Exorto-vos
a caminhardes unidos em Cristo Jesus. Muito bem, vamos avançar. Epístola, carta aos Filipenses. Filipenses. Aqui, meus caros, nós encontramos páginas de grande ternura, de grande amor do coração de Paulo. Filipenses é a comunidade querida de Paulo. Isto é muito bonito. É a comunidade que justamente se chama dos Filipenses porque está em Filipos, cidade de Filipos. Vejam que as cartas levam sempre o nome da cidade onde a comunidade está, não é? Filipos, que se localiza na Macedônia, entrada para a Europa naquele primeiro século. Paulo também está na prisão quando escreve aos Filipenses. A carta é carregada de estima e afeto pela comunidade dos Filipenses. E aqui emergem os sentimentos de Paulo e até mesmo a sua ação de graças a Deus e a sua gratidão pela comunidade de Filipenses que o sustentou na missão. Ele também ali apresenta orações e relatos da sua situação pessoal. Paulo, nesta carta, fala de um modo muito especial de si mesmo, de como ele se encontra, não é? O apóstolo dá regras concretas para a vida em comunidade, sempre. Comunidade que enfrenta dificuldades internas, toda a comunidade cristã, desde as origens, convive com conflitos, com situações de divisões, com problemas de desvio do Evangelho, com infiltração de pessoas que não são do Evangelho e que disseminam discórdia. Isso sempre existiu. Então não é coisa que a gente deva se assustar nos dias de hoje. Uma comunidade então que enfrenta dificuldades, oposições de inimigos da fé, disputas internas. E os pensamentos chaves desta carta: sofrer por Cristo é um dom. Chamado à humildade e à harmonia, encontra seu fundamento teológico no exemplo de Cristo, o mais humilde de todos, aquele que se abaixou para assumir a nossa condição humana. Além disto, este aspecto do abaixar-se de Cristo até nós está muito forte nesta carta aos Filipenses. Vejam, por exemplo, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento e no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que palavras bonitas, tão válidas para nós hoje. Ele, Cristo, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a
à morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Bonito, não é? É o que nós chamamos de, vou falar uma palavra agora dificinha, uma palavra do grego, é a kenosis. Kenosis do grego significa o abaixamento do Senhor. Ele, sendo Deus, abaixou-se até nós, assumindo a nossa condição humana. Ora, se a gente meditar sobre isso, olhando a cruz, por que nós vamos disputar entre nós quem é melhor, quem é maior, quem tem mais prestígio, quem tem mais direito? Não. Ele que é Deus se fez pequeno e veio a nós. Por que nós vamos querer ter mania de grandeza? É o que Paulo está dizendo. Mas tudo isso Paulo fala num outro tom, não é o tom dos Gálatas. É um tom de ternura, pelo seu carinho, pela comunidade dos filipenses. E muito bonito também como Paulo exorta a comunidade à alegria. Vejam lá o capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes de mim, isso praticai. Então o Deus da paz estará convosco. Ele sempre se coloca como exemplo. Aprendestes de mim, imitai o meu exemplo. Por fim, meus caros, a carta aos Colossenses. Colossenses porque o nome vem justamente da cidade onde se reúne a comunidade cristã, a cidade de Colossas, na Frígia, atual Turquia, região da Turquia. Uma comunidade também ela fundada por Paulo. Mas interessante, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele ainda não tinha ido pessoalmente lá. A comunidade já estava fundada por aqueles que Paulo envia antes dele. É provável que seja também a comunidade de origem de Filemon. Já estava fundada debaixo do ensinamento de Paulo, mas ele ainda não tinha ido pessoalmente lá. Mas ele já escreve para os Colossenses. Ali havia se criado em Colossas uma situação perigosa. Falsos mestres que instilavam ideias e práticas contrárias ao Evangelho. Ideias e práticas contrárias ao Evangelho são volta às tradições judaicas. Paulo insiste nesse ponto. Quem não é judeu de origem não tem que se fazer judeu para ser de Cristo. O batismo nos faz de Cristo. Pois bem, ele dá ênfase na doutrina do primado de Cristo. Cristo está acima de tudo, acima da circuncisão, acima da lei mosaica. Ele é a cabeça de tudo, cabeça da igreja. E nesta carta aos Colossenses também nós temos aqui claramente duas partes. Uma primeira reflexão sobre o senhorio, o primado de Cristo na ordem da criação,
e uma série de indicações, de conselhos para a vida dos cristãos, a partir ali do capítulo 3. Ele está preso, também neste contexto, cartas do cativeiro de Paulo, e é praticamente uma síntese de todas as ideias, de toda a fé de Paulo em Cristo Jesus. Eu só quero ler um trechinho desta carta aos Colossenses para nós terminarmos. Capítulo 1, a partir do versículo 15. Acompanhem aí comigo. Primado de Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por Ele e para Ele. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. De novo, esta imagem bonita da igreja como corpo de Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Estão vendo? Sempre os temas que se repetem, que reaparecem nas cartas. Fundamentalmente o anúncio de Cristo, que morreu e ressuscitou. Pelo sangue de Cristo fomos salvos. Somos justificados pela fé em Cristo e não pela prática, as obras da prática da lei. Não devemos voltar à antiga lei mosaica, ao Antigo Testamento, mas abraçar a graça da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Minha gente, as cartas de Paulo são de uma riqueza indescritível, que devem nos levar a tomar consciência da grandeza de Cristo em nossa vida, da primazia de Cristo em nossa vida. Em primeiro lugar, Cristo. Cartas que são de uma riqueza extraordinária também para nos tornar conscientes de que somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, para vivermos na unidade da verdade que só Cristo nos traz. Que nós possamos então, lendo estas 4 primeiras cartas, não é? Tomar consciência um pouquinho mais do que significa seguir os passos de Jesus Cristo e ter no coração o mesmo amor pelo Cristo, o mesmo ardor que o próprio São Paulo sempre teve. Tudo bem? Foi possível acompanhar? Claro, a gente não vai ler na íntegra as cartas, não dá tempo, mas eu vou dando umas pinceladas das ideias centrais destas cartas. Não deixem de ler em casa. O propósito das catequeses com o pároco é estimular vocês a criar o hábito de ler a palavra de Deus lá em casa. Eu dou a tarefinha, vocês leiam, não deixem de ler, porque aí nós vamos aqui dando um pouco o sentido central, geral do ensinamento destes livros bíblicos, tá bom? Então, cumpram sempre aí fielmente com a leitura. Para a nossa próxima catequese com o pároco, cuja data me falha, dia 8 de março. 8 de março. É um domingo, 8 de março. Eu peço a vocês que leiam a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. É a sequência
Depois de Colossenses, vem primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Então é dia 9 de março, dia 8 é sábado, dia 9, tá bom? 9 de março, domingo 9 de março, tá? No mesmo horário, das 4h30 às 5h30. E, então repito, não deixem de ler primeira e segunda cartas aos Tessalonicenses. Só estas, não vou pesar muito para a gente ir dando um passinho por vez, tá bom? Essa última foi grande, Atos dos Apóstolos e essas 4 cartas foi bastante, né? Mas é que tem um mês, temos exatamente um mês, então dá tempo de ler com tranquilidade. Leiam, releiam, anotem o que chama atenção, tá bom? É um verdadeiro estudo e aprofundamento que a gente vai fazer. Vamos ficar em pé? Mas, padre, eu quero fazer uma observação. Pois não, dona Norma. Ó, eu não me lembro quando eu fui batizada, que eu fui batizada pequena. Mas isso tudo no batismo é quando a pessoa, o casal, vem trazer a criança, é preparado assim. Se ele fosse preparado assim, ele chegaria na catequese melhor. É verdade. Nós temos que sempre ensinar, não é, o cerne de tudo, a fé em Jesus Cristo, a pertença à igreja pelo batismo, é o que nós chamamos do querigma, não é? Para que as pessoas, assumindo o sacramento, tenham consciência do que significa ser cristão. É verdade, temos muito que fazer, muito que trabalhar pelo reino de Deus para ajudar as